Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TVEJA, TV de Veja.com, e depois de uma semaninha em Brasília, em que Augusto Nunes esteve aqui, me substituiu brilhantemente. Aliás, eu quase perdi o emprego com Augusto Nunes. Lá estou eu aqui de volta com Reinaldo Azevedo, é o dia dele. Olha só, gente, que é isso, Reinaldo? Você vai cantar? Salve o Corinthians? Salve o Corinthians, Reinaldo Azevedo. 1-0, placar magro. Magro, placar, contra os palmeirenses. Desculpem, palmeirenses, mas acontece. Não é? Desculpe, mas foi bom. Desculpe, mas foi gostoso. Foi bom. Pra caramba. A gente gostou. Gostei não muito. Que a gente jogue junto por sermos corintianos. Não, né? claro que não que a gente claro se reconheça nessa coisa. Gostei muito, apenas lamento, e aí falando sério, lamento cenas de violência protagonizadas por corintianos, cenas de violência protagonizadas por palmeirenses. É lamentável que isso aconteça e só vai parar no dia em que essas coisas forem punidas, sabe o quê? Com um jogo com estádio fechado. É isso aí. Mesmo, para valer. Aí acabou. Aí os times, os clubes param de condescender com torcidas organizadas, que são organizações criminosas, que têm de ser coibidas, né? Aí para essa frescura do clube fazer de conta que combate, porque não combate coisa nenhuma. E os arruaceiros são sempre os mesmos também, né, Reinaldo? E não adianta falar assim, a polícia tem que... O problema é que você não pode botar um policial em cada um. Agora, se os clubes investirem sério para desorganizar esse tipo de coisa, você acaba, né? Agora, nada disso, né, serve para empanar o brilho do nosso time que venceu de 1-0. E do Palmeiras é mais gostoso. E o que é mais gostoso é o seguinte, vencemos... Me desculpem, palmeirenses, os Palmeiras. Eu vou dizer por que é melhor ainda, porque nós vencemos jogando pior. É verdade, é verdade. Eu admito que o Palmeiras jogou melhor, mas... Agora, você sabe que um juiz bom na história, um juiz assim com coragem, pode até deixar a coisa um pouquinho mais interessante em relação a essa coisa de violência. Tem um exemplo de uma juíza da região metropolitana de Curitiba, ela mapeou os baderneiros, e ela fazia assim, mandava prender 2 horas antes e mandava soltar 2 horas depois. Não tinha conversa, ficava lá. Mas daí teve um outro juiz que disse, não pode, mas aí exatamente, porque você de fato, coisa, do ponto de vista da lei, você não pode prender preventivamente sem que os sujeitos sejam, não tenha nenhuma denúncia, uma acusação contra ele e tal. Agora, seria uma ideia interessante. Agora, quem anda meio nervosa por aí é a presidente Dilma Rousseff. Gente, não está feliz, ela está azeda, está brava, né? Brava, hoje, umas fontes minhas lá do Palácio disseram o seguinte, a presidente está louca. Isso é uma expressão, lógico, não é ipsis literis. Por quê? Por conta da pesquisa Datafolha, que mostrou que a popularidade de Dilma ruiu, desabou. Eis o estelionato eleitoral que apareceu e justamente no Nordeste, Reinaldo Azevedo. E justamente no Nordeste, quer dizer, no Nordeste de maneira importante, não é o principal, mas de maneira muito importante. Olha, veja só, antes de eu comentar os números, eu acho até engraçado, porque... Nós aqui apontamos o estelionato eleitoral dezenas de vezes, eu apontei no meu blog, você apontou nos seus programas, a imprensa toda responsável e séria fez a mesma coisa, era evidente que estava em curso, quer dizer, não... E tanto o Planalto quanto aqueles puxa-sacos que eles mobilizam, dizem, olha aí, a imprensa golpista de sempre, olha não sei o que tal. Tá aí, primeiro o estelionato existe, o caso da Petrobras pegou, eles achavam que isso nunca fosse acontecer, que eram só acusações de pessoas que querem privatizar a Petrobras. Não, pegou. Pegou de maneira como nunca, quer dizer, o índice de ótimo e bom da presidente despencou em 2 meses, de 42 para 23, de ótimo e bom. Veja só. Teve um outro dado, né? O ruim e péssimo. O ruim e péssimo, que esse sim. 23, ela tinha chegado perto disso, ela já tinha atingido 25, acho, muito perto. Agora, o ruim e péssimo dela, o recorde anterior era 28. Ela nunca tinha passado de 28. Né? Agora, o ruim e péssimo dela foi para 44. Quer dizer... aliás, eu estou errando, o ótimo e bom dela, o menor ótimo e bom que ela teve foi 33, agora foi 23, caiu também muito, né? O mais baixo. Agora, o que explodiu foi ruim e péssimo, né? Então, quer dizer, o saldo negativo dela aqui é de 21 pontos, o saldo negativo. A mudança que teve, o que ela perdeu de bom, o que ela ganhou de ruim, de 39 pontos. Isso em 2 meses. E aí sim, aí entra a coisa do Nordeste. Caiu a ficha do brasileiro mesmo, hein, Reinaldo? Vamos ver, olha, Nordeste. O pior índice que ela tinha tido, o mais baixo índice de ótimo e bom no Nordeste, eu fiz a conta, ao longo da história dela como presidente, 29%. Né? 29%. Desculpa. O pior índice que ela tinha tido de ótimo e bom, 41%. Então, no Nordeste, ela nunca teve menos de 41% de ótimo e bom. Agora ela está com 29%. Né? Ela nunca tinha tido de ruim e péssimo no Nordeste mais de 21, agora está com 36. Então os nordestinos
estão caindo fora. Mas não só eles, os pobres também, sejam nordestinos ou não. Esse é outro corte, né? Então, quem ganha até 2 mínimos, o menor índice que ela tinha de ótimo e bom, 38, agora 27. O ruim e péssimo dela, o máximo que ela tinha tido entre os muito pobres, 23%, agora 36%. Então, pobres e nordestinos começaram a desertar. Aumento de imposto, né? Gasolina mais alta. Porque gasolina mais alta é, ali na ponta, o produto mais caro no supermercado. É o produto que chega na mesa do mais pobre, mais caro também. Crescimento zero, que é o que está em curso, quer dizer, o que está, a projeção que, aliás, saiu hoje do Boletim Focus, já chegou a zero. Já estava a zero na semana passada, que era 0,03. Né? A gente até brincou aqui. Isso em matemática é zero, né? Em aritmética. Né? Então, crescimento zero. É claro que isso está chegando ao povo. E não venha me dizer, viu, Joyce, que a população também não sabe. Pode não ter tanta informação como as pessoas que estão mais atentas a esse tipo de coisa, mas também os pobres sabem quando estão sendo roubados. Todo mundo entendeu o que aconteceu na Petrobras. Mais ou menos entendeu. Entendeu que tinha lá um grupo assaltando a Petrobras. E sempre entendeu que este governo e essa turma que está aí, né, essa gente sempre disse que a Petrobras era um patrimônio do povo brasileiro, que os outros é que queriam roubar a Petrobras, que os outros é que queriam privatizar a Petrobras. Está aí agora, né? Então, é um desastroso, aí parece que a presidente agora está pensando em fazer um pronunciamento. Tá. São 3 ações. Depois do carnaval. Olha só que interessante, né? Hoje, boas fontes lá do Palácio acabaram piando aqui no meu ouvido o seguinte: não, tá todo mundo preocupado, ela mandou chamar alguns ministros e ela quer fazer andar aí o pacote anticorrupção para punir corruptos e corruptores e quer também colocar lá o mais especialidades, que é o segundo passo dos mais médicos, e o PT está dizendo para ela, vai para a rede nacional e defende as medidas impopulares. E aí eu fico pensando cá com os meus botões. Projeto anticorrupção precisa do Congresso. O Congresso tem que aprovar. Com essa relação sensacional que ela está com o Eduardo Cunha e com o Congresso Nacional, fica difícil. Projeto mais especialidades. Precisa de dinheiro. E o Levi é o Levi Tesourinha. É um político. E falar em rede nacional, não é melhor ficar quieto? Eu escrevi às 8h16, botei um post no meu blog dizendo, olha, agora eu acho que é hora de ficar quieta, porque, quer dizer, sai uma pesquisa, a pesquisa é devastadora, eu reconheço. Ela ficou em silêncio até agora diante das medidas impopulares. Quando foi para anunciar aquele pacote desastroso, né, da energia elétrica, redução de tarifa, aquela coisa toda, foi 2 vezes ao ar, foi 2 vezes falar com a população. Saiu de uma campanha eleitoral faz 3 meses, prometendo mundos e fundos, o novo umbral da felicidade. Aí as medidas impopulares desaparecem, some e não fala com ninguém. Vem uma pesquisa negativa, ela vai para a televisão anunciar exatamente o quê? Fica parecendo um misto de cinismo com sei lá, com alienação da realidade. Não é hora, eu fosse ela, esperaria primeiro vir a público a lista dos políticos envolvidos com a Operação Lava Jato. Vamos ver o que vai ter aí. Pode ter muita gente de vários partidos e a situação dela até pode dar uma aliviada. Ela está dormindo de joelhinho, pedindo para que apareça um tucano, qualquer coisa assim. A situação dela até pode dar uma aliviada caso se crie essa coisa generalizada e que é todo mundo tal e ela possa aparecer como aquela que combate a corrupção. Agora, não é possível alguém ir para a televisão dizer que vai propor leis anticorrupção indo àquela patuscada do PT que ela foi na sexta-feira, né? Na festa do PT em Minas Gerais dos 35 anos do partido. É uma loucura, é uma irresponsabilidade. Eu estou falando na boa, olha, eu acho que há motivos para empichar a Dilma. Acho sim, tá? Vou escrever a respeito. Acho que há, aliás, eu fui o primeiro a dizer que há. Mas eu não torço por isso, acredite. Eu sempre acho que é uma coisa complicada. Agora, a presidente Dilma precisa parar, é dela própria torcer para ser empichada, porque fazer força, né? Ir ao Congresso do PT, ir ao encontro, à festa, que não é Congresso, ir à festa do PT, dos 35 anos, com o João Vacari Neto na plateia, discursar com o sujeito lá, sob a suspeita de ter intermediado 200 milhões de dólares, até 200 milhões de dólares em propina, que não seja isso, que o partido esteve metido na lambança, isso é absolutamente certo. Ela sabe disso. Aliás, até o Lula admite isso, né? Até ele admitiu,
mentindo, né? Nós fizemos igual os outros. Não, ninguém fez igual a eles. Ninguém agiu igual a eles. Mentira, né? Então, assim, ter ido e ter feito aquele discurso e falado em golpe, então a presidente está sem eixo. E não me espanta que esteja sem eixo, porque isso nós falamos aqui semana passada, não tem coordenação política. Não tem coordenação política. Olha o olé que o Eduardo Cunha, que aliás deu 2 ótimas entrevistas no fim de semana, uma para a Veja, nas páginas amarelas, outra para o Estadão, né? Olha o olé que ele deu no Pepe Vargas. Aliás, que timeco de segunda divisão. De Mercadante, segunda divisão. Pepe Vargas. Não dá, né? Eu até brinquei aqui, se eu chegar no Congresso, todo mundo me conhece. Pepe Vargas, se ele começar lá a organizar, eu vou falar, quem é o senhor? Né? Ninguém nem sabe quem é. Você sabe que por lá chamam de Pepe Legal Pepe e Fred Legal. Mercury, né? Exatamente. Virou piada, né? Isso. A dupla ali. O Fred Aí entram Mercury, pra entrar com craque, Pepe pra Legal jogar choquei. com... O Fred Mercury eu acho sacanagem, porque cantava muito bem e o Mercadante, como articulador político, está longe de ser um Fred Mercury. No máximo aquele Fred Mercury do Pânico, Fred Mercury prateado. Batizado pelo próprio PT de I Love Me, o Mercadante, né? Assim, tamanho ego da criatura. I Love Me pelo PT, hein, gente? Não tô falando que é PSDB, não. PT chama ele de I Love Me. O I Love Me vem aí, o I Love Me vem Aliás, aí. a pergunta que eu fiz para o Augusto na semana passada, eu falei para você conhece algum petista que goste dele? Além da Dilma? Eu não conheço. A gente tem, inclusive, um trechinho da entrevista com o Eduardo Cunha, antes de falar a Folha e também aqui as páginas amarelas. Ele conversou comigo em Brasília, a gente gravou ainda na quinta-feira, no calor ali das coisas acontecendo no Congresso Nacional, e ele falou sobre questões envolvendo reforma política, que o PT não quer reforma política coisa nenhuma, que isso é tudo conversa fiada, inclusive no discurso da própria presidente Dilma, e que com ele ninguém vai precisar ir no PROCON, né? Claro, dando aí o tom de provocação do que é o governo do PT e do que ele pretende fazer no Congresso Nacional. Vamos ver. A reforma política, eu dizia isso e tive a oportunidade de dizer isso para você em entrevista. Houve primeiro um grupo de trabalho, uma comissão especial feita que o deputado Henrique Fontana era o relator. O relatório dele não foi sequer votado. Depois tentou-se no plenário puxar propostas já existentes, como coligações proporcionais, coincidência de mandatos, cláusula de barreira, e foi levado pelo ex-presidente Henrique Alves a pauta PECs disso. Aconteceu que o PT obstruiu. Aí nós resolvemos criar uma outra com um grupo de trabalho coordenado pelo deputado Vacareza de São Paulo, que agora não é mais deputado, e ali se produziu com 14 partidos uma proposta de emenda constitucional que foi protocolada em dezembro de 2013. De dezembro de 2013 até agora, ou seja, 1 ano e 3 meses, o PT vem obstruindo a sua admissibilidade da CCJ. Porque uma PEC, para tramitar, primeiro tem que ter a sua admissibilidade, em seguida cria-se a comissão especial. O que eu fiz no primeiro dia foi avocar para o plenário a admissibilidade. Votamos, foi dada a admissibilidade e eu criei a comissão especial. Na continuidade dessa entrevista, ele me diz o seguinte, olha, a justificativa é muito clara, né, para mim. O PT não quer reforma política, a conversa fiada do partido e da presidente Dilma. Não quer mesmo, tanto é que o Vacareza participou como coordenador desse grupo e o Vacareza foi severamente repreendido. O Vacareza, com quem eu alimento divergências as mais severas, mas nesse caso estava certo, ele foi severamente repreendido pelo próprio PT, porque não sei o que o PT queria. O Cunha já falou isso para você, já falou isso para mim também em entrevista. Financiamento público de campanha, ele é contra. Eu também sou. E, portanto, parabéns, Cunha. Não é só porque eu sou contra, é porque eu acho ruim, porque joga o processo político na clandestinidade. Né? Ele é contra... também financiar com dinheiro da Petrobras é moleza, né? O chamado voto em lista, pelo menos na forma como está o PT, ele também é contra. Eu também não gosto da ideia do distritão dele. O distritão, para quem não sabe, ele quer assim, elegem-se os deputados mais votados em cada estado e pronto. Não tem proporcionalidade. Assim também não gosto. Mas, de qualquer modo, ainda acho melhor do que aquilo que quer o PT, que é o voto em lista. Né? Agora, o PT, de fato, sempre travou a reforma política. Porque ou é a reforma política deles ou não é nenhuma. Durante algum tempo eles podiam fazer isso, agora não podem mais. Não é? Gostei da entrevista que ele deu, por exemplo, disse sobre controle da mídia. Disse, só passando por cima do meu cadáver, não tem controle da mídia. Nem controle econômico. O controle econômico já existe o limite para as concessões. Né? E disse uma coisa importante, que é verdade, e há muito tempo a gente sabe disso. O próximo passo o PT, depois de ter atuado via intermédias pessoas para destruir a oposição e para murchar a oposição, o próximo passo do PT era quebrar o PMDB. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora o PMDB sabe jogar bem. Nós já tratamos disso aqui. E quem ia ser usado, e ainda pode ser usado como cavalo de Troia dessa história, é o Kassab. O segredo de polichinelo. Ele está querendo, como existe a brecha
para se criar um novo partido, aliás, o PMDB decidiu ir ao Supremo contra a criação, decidiu criar o PL para quê? Para abrigar a turma do PSD, que já está com o Kassab, e abrigar pessoas de outros partidos. Quais outros partidos? Principalmente o PMDB. A ideia era quebrar a perna do Esvaziar PMDB. o PMDB. Né? E o PMDB percebeu isso a tempo. Eu acho bom quebrar a perna do PMDB? Depende. Para isso, não. Para fortalecer o PT, não acho. Para fortalecer o governismo, para criar uma lógica quase de partido único, evidentemente não. Então acho que o deputado está certo, é claro que ele deixa muita gente chocada, por exemplo, falou, o aborto não passa nem por cima do meu cadáver. Bom, eu sou contrário à mudança de lei do aborto e, portanto, concordo com ele. Agora, o que ele disse é o seguinte, existe maioria para isso? Essa é uma demanda da sociedade ou é uma demanda de uma minoria? Infelizmente, para quem defende isso, e eu acho felizmente porque sou contra, é uma demanda de uma minoria. E uma democracia, sem esmagar a minoria, que ela pode falar o que ela bem entender, é voto de maioria, sim. Como não? Né? Desde que você não fira direitos fundamentais. O aborto é um direito fundamental. Não é. Agora, nos bastidores do Congresso, é interessante que o que se comenta ali, a boca pequena, né, entre um gabinete e outro, é o seguinte. O PT quis encarar o PMDB. O PMDB deu troco, ganhou a queda de braço, né? Foi difícil, foi suado, o Renan saiu um pouco menor, Eduardo Cunha saiu gigante nessa disputa, mas o Renan Calheiros saiu um pouco menor. Pois muito bem, porque o PT tentou inclusive minar a eleição do Renan Calheiros. É uma loucura isso. Tentando negociar cargos na mesa, dizendo o seguinte, olha aqui, ó, se você não me der os cargos aí, a gente não vai votar em você não. A Gleisi Hoffmann foi levar esse recado para o líder do PMDB. O senador Eunício. Quer dizer, se não votar, não fizer o que a gente quer, a gente não vota em você, vota no outro. Quer dizer, olha que loucura, não vota no Renan. É um método de trabalho que eles têm, né? O Cunha, na entrevista, disse, como é que é? O Rui Falcão já me ligou 10 vezes, eu não atendi ainda, porque ele não me pediu desculpa, porque ele me acusou, né? De usar métodos truculentos e não sei o que e tal. E de comprar voto, ou coisa assim. De fazer chantagem. Né? O Pepe Vargas fez o quê? Não foi chantagem que o Pepe Vargas fez? Quer dizer, o PT é professor de educação moral e cívica agora. Então eles encontraram alguém que sabe jogar. Eu não tenho nenhuma simpatia especial pelo deputado Eduardo Cunha. Uma resposta que ele deu, por exemplo, para o Estadão ali, achei preocupante para quem se ocupa do equilíbrio entre os poderes. Indagado se o nome dele vai estar na Operação Lava Jato, ele começa dizendo, não sei. Parece que tudo foi esclarecido, tudo um equívoco e tal. Esse não sei é preocupante. Então, assim, a gente não sabe, né, o destino, de algum modo, da Dilma, ela está um pouco atrelado àquilo que vai acontecer com as lideranças do Congresso nessa Operação Lava Jato. E quanto isso pode pegar, você teve em Brasília, você deve ter colhido isso também, a boataria para todos os gostos, sim, inclusive que figuras ilustres da oposição também seriam alvejadas nesse processo. Então aí vamos ver, depois do terremoto, quantos se salvam e o que acontece. Espero que as lideranças do Congresso sejam preservadas, porque se o PT estivesse com um eixo, estivesse de algum modo organizado, vá lá, mas não está. Né? E outro que está contribuindo, evidente, para desequilibrar a Dilma é o Lula. Não é possível que esse senhor tenha lançado já a candidatura dele em 2018, ele já lançou. Ele transforma o presidente numa pata manca, né? A expressão no feminino não aparece, né? Mas é isso. Ele transforma a presidente numa pata manca. Tadinha, aí ela fica andando assim, né? Né? Aquela coisinha assim. Sensacional. Porque... Eu penso na imagem, né? Já penso na imagenzinha ali, né? Claudicando, né? Como diriam os latinos, daí vem o nome Cláudio, inclusive, manco, não é isso? Fala um pouco de latim. Vamos falar um pouco de latim, um pouco de cultura. Então fica... você imagina, quando o Lula se lança candidato a 2018, o que ele está fazendo é entregando a Dilma para as cobras. Exatamente. Dizendo, olha, no máximo a gente segura a onda dela, até onde der, agora não é mais com ela. Né? Isso é desastroso. Isso é desastroso para ela, porque não une nem o campo dela, não une nem o campo, vá lá, dessa... esquerda, sei lá como é que chamar, essa gente que está pendurada aí. Se eu sou a Dilma, diante do que vem por aí, né, eu vou escrever a respeito, lá vou eu. Lá vou eu. Presidente Dilma, eu brinquei hoje na rádio, sabe aquela música, pensa em mim, chora por mim. Eu disse, presidente, liga para mim, não liga para o Lula. Né? Liga para mim, presidente. Liga para mim, sai do PT. Sai, rompe. Não é romper. Dizer, estou sem partido.
Ah, ela vai perder mandato. Besteira, porque é majoritário, o Supremo já disse que o voto é em disputa majoritária do cara. Então, o senador pode mudar É a só vontade. proporcional. O proporcional é que dá uma discussão. Sai, porque o PT sabotando já está, e faz uma espécie de um acordo suprapartidário para uma agenda mínima. Mas passa a atuar dessa maneira mesmo. E deixa meter em cana quem tem que encana. E para de protagonizar essa pantomima de ir lá soprar bolinho de 35 anos do PT, ao lado de Lula, ao lado de Rui Falcão e ao lado de José Nobre. José Nobre, líder do governo na Câmara, o patrão daquele sujeito que foi pego com a cueca com $100 mil. É o patrão do homem da cueca. Cueca transformada em casa de câmbio, tá entendendo? No Brasil. Não dá aí uma valise com 200 mil, não sabe de quem era o dinheiro. Ah, não, é dele, um pobre diabo, um pobre coitado. Isso é a política chegou, eles levaram a política para um grau. Então, quando diz o Lula, nesse encontro, nós não podemos mais fazer como os outros partidos, nós estamos iguais a todo mundo. Mentira! Ninguém é igual ao PT. Ninguém nunca foi igual ao PT. Que não inventou a corrupção. Mas aperfeiçoou de um jeito, profissionalizou de uma tal maneira, né, que hoje, como todo mundo sabe, você conversa com qualquer empresário, é impossível fazer qualquer negócio no país licitamente. Então, quando as empreiteiras dizem, não são santas, que existe uma extorsão institucionalizada, é verdade. E aí, quando você tem uma extorsão institucionalizada, os extorquidos acabam se unindo. Criando, então, existe um clube, eu acho que com esse nome, Clube das Empreiteiras, é um pouco de fantasia narrativa da imprensa, mas que existia ali para fazer um acordo, claro, porque o outro lado é organizado. Não é? E aí isso precisa acabar mesmo, não é? Precisa acabar. Qual é a chance de acabar do jeito que está aí? Não sei. A presidente precisa tomar muito cuidado, o momento é muito ruim. Pobres desertando do governo, e nós sabemos que o que vem pela frente não é bom para pobre. Recessão é ruim para todo mundo, mas sempre é pior para pobre. Qualquer coisa ruim é pior para pobre. Por que terremoto mata mais no Haiti do que no Japão? Porque o Haiti é mais pobre. Não é porque o terremoto lá é mais malvado. Então, sendo mais pobre, a estrutura é pior, tudo é pior e mata mais pobre. Mesmo no Haiti, mata mais haitiano pobre do que haitiano ricos que existem. Então, tudo que é ruim é pior para pobre. A recessão é ruim, é pior para pobre. Sempre será. Né? Os pobres que hoje estão indo embora. Agora, ainda nos bastidores do Congresso, mais uma frase que eu quero que você analise. Nessa queda de braço ainda entre PT e PMDB, que eu ouvi o seguinte: antes do PT conseguir puxar o tapete do PMDB, o PMDB saca o processo de impeachment, coloca em votação e tira o governo do PT. E aí domina Congresso, domina governo. Veja só, Uau, eu não creio que, assim, essa possibilidade está no horizonte desde sempre. É por isso que não se queria o Cunha. Né? Em primeiro lugar, claro. Então, lembrando que o vice é do PMDB, tá, exatamente. gente? Né? Michel Temer também. A única coisa que a gente vai ver, preces. precisa ver até onde chega a história no PMDB também, só para o telespectador saber. Você pode, com base na Lei 1079, apresentar uma denúncia à Câmara, e se ela for recebida por crime de responsabilidade contra o presidente da República, por metade mais um dos votos, né, a presidente tem de se afastar para que possa ser processado. Né? E para que o processo possa correr. Ela necessariamente tem de se afastar. E assim, eu não acho que o PMDB chegue a tanto. Agora, também convém não esticar a corda. Né? Convém não esticar a corda, porque aí sim o presidente da mesa tem uma importância grande na tramitação desse negócio. Uma boa resposta que o Cunha deu sobre as trapalhadas do PT, e ele tem toda a razão, ele disse, olha, estão reclamando porque eu, enfim, dei curso ao pedido de CPI da oposição. Disse, mas espera aí, em vez de o PT se organizar e entrar com outros pedidos de CPI antes da oposição, ficaram tentando comprar os votos para Arlindo Quinalha. Então, eles não sabem fazer política. Não é que eles não saibam fazer política, estão tão acostumados à truculência que acham que é assim mesmo. Estão tão acostumados a impor as coisas, né? E durante um tempo, realmente, no PMDB era aquela coisa ali mais fácil. Hoje, eles encontraram um negociador mais duro pela frente. Né? E agora estão reclamando. Né?
Olha, digo então qual é a falha que o Cunha está cometendo do ponto de vista político. Eu escrevi isso hoje. Não tenho admiração nenhuma, acho que precisa... Ele mesmo, pelo visto, não tem muita certeza sobre algumas coisas. Agora, no que o PT está reclamando, não tem razão. Ele está fazendo política. É assim que se faz. É política. Ou política virou o monopólio dos petistas. Né? Não pode ser. Participações dos tuiteiros de plantão. Eu estou sendo aqui, tendo as orelhas puxadas pelos tuiteiros, porque eu falei, participem à vontade, eu não leio os tweets. Eu preciso ler, Reinaldo Azevedo. Pensei que a gente tinha feito alguma coisa errada. Este é um processo democrático. Aliás, o José disse que o seu relógio é lindo. Belo relógio do King. No caso, o rei. Né? Sim, isso aqui você sabe que é da série James Bond. É verdade. Chique. É lindo. Charmosíssimo. O Tiago Duarte me diz, o Reinaldo assistiu a entrevista que o ministro José Eduardo Cardoso concedeu a você. O que ele tem a dizer? Ele não assistiu ainda não, porque segunda-feira é um dia que o rei trabalha muito. Isso, hoje né? não vi ainda. Mas ele verá. Mas eu vou te dar algumas frases. Né? Do José Eduardo Cardoso? José Eduardo Cardoso. Né? Ah, meu Deus, é o meu segundo predileto. Ele só perde para o Gilberto Carvalho. Ele disse o seguinte, né? Crime, caixa 2 não é crime. Frase 1. Disse também, eu perguntei, mas ministro, como é que o senhor se sente em meio a esse partido do Petrolão? O senhor que já teve a pecha do homem caçador de corruptos, né? Presidiu CPIs aqui em São Paulo, né? E aí, de repente, está num partido até o pescoço envolvido em corrupção, o PT tem que se reinventar. Ele falou, não é bem assim, não. O PT não tem que se reinventar. Né? Tem um ou outro companheiro que, né, acabou fazendo uma bobagem no meio do caminho e esse tem que ser punido com rigor. Né? E diz também que mensalão não é corrupção. Por isso que eles não foram expulsos os mensaleiros do Partido dos Trabalhadores. Eu não acredito muito na fama de caçador de corrupto do Zé Eduardo Cardoso, desde o caso Lubeca, aqui em São Paulo, que eu conheço bem, ele era secretário da Erundina. Conheço bem o caso Lubeca e conheço bem as pessoas que conheciam por dentro do caso Lubeca. Né? Não vou me estender aqui, mas eu não acredito na fama dele caçador de corrupto desde esse tempo. 2, caixa 2 não é crime? Então está liberado? É isso? Olha, eu me lembro da esculhambada maravilhosa que a Carmen Lúcia deu no STF, na linha de defesa de Delúbio Soares, quando começaram com aquele negócio, dizia assim, não, mas isso é só caixa 2. Eu disse, peraí, caixa 2 é crime. Como é só caixa 2? O dinheiro do caixa 2 vem de onde? Ou é dinheiro público, e no mensalão tinha dinheiro público, o dinheiro do Visanet, fundo Visanet, que era pública, do Banco do Brasil. E agora a gente vê na Petrobras, tem caixa 2? É claro que tem também. Claro que tem caixa 2, mas é caixa da Petrobras. Ou é dinheiro público, ministro, ou é dinheiro ilícito, do narcotráfico, por exemplo. Por que não? De onde vem o dinheiro caixa 2? Como assim? Aí vem o ministro da Justiça, que tem, com todo o respeito, é que a coisa não é muito respeitosa em si, mas quem desrespeitou a função funciona. Que tem a cara de pau de falar um troço como esse, né? Eu acho que isso define um pouco as coisas, né? Um ministro da Justiça, em qualquer lugar, olha, você pega o cargo, o secretário de Justiça correspondente dos Estados Unidos, eles não se metem nesse tipo de baixaria partidária. Falam em nome da instituição. Falam quase, embora não seja da Justiça, seja do Executivo, falam como magistrado. Né? Este senhor precisaria falar essa altura como magistrado. Né? Falar um troço como esse, dizer o quê? Mas parece que ele está fazendo dieta, é isso? Está fazendo dieta. Está adiantando? Ele emagreceu mais de 10 quilos. Depois, no final da entrevista, depois dos temas petrolão, mensalão, corrupção, Polícia Federal, porque eu perguntei qual era a Polícia Federal que ele tinha. Era a Polícia Federal do PT, controlada, ou era a polícia que a oposição queria, uma polícia independente? Ministro, há coisas que eu não posso fazer pelo senhor porque não tem cura, mas há coisas que eu posso. Eu já pesei 130 quilos, hoje eu peso 82, eu posso ensinar. Eu não operei, não cortei nada, está tudo inteiro aqui. Posso dar algumas dicas. Emagreceu 10, ministro. 10 quilinhos, com a Ravena. Posso dar... Fiel a Dilma, na dieta. Começou com esse negócio Ravena, também? Ravena. Só Ravena. Eu, ultimamente, ando enroscando com dietas argentinas, com papas argentinos, com governos argentinos. É argentino, acabou. Mas a Argentina em si eu adoro. E os argentinos também, o Jorge Luiz Borges também. E tal. É isso aí. A participação dos tuiteiros, Carnaval da Dilma. De dia falta água, de noite falta luz. Boa. Sensacional. Boa. E se for carnaval aqui em São Paulo que a Haddad promove, falta água, falta luz e na sua porta terá cocô, vômito e xixi. Uau. Viu? Se você morar na Vila Madalena. E ele acha isso super moderno, tá?
O Bel Marques me diz, olha, adorei o vídeo aí que vocês trouxeram em TV, no qual ele mostra, o Bruno Araújo mostra uma gravação da Dilma na tribuna com mentiras e insanidades. Eu estava lá quando aconteceu isso, já gravei com ele na sequência. É sensacional, né? Não, eu gostava dos petistas que eles ficavam lá embaixo. Excelência, excelência, como se tivesse sendo cometido alguma ilegalidade. Não é regimental o quê? Quem entender errado? Botar um gravador ali com a fala... E outra, a fala da presidente, eu garanto que se a presidente estivesse dizendo que ela era maravilhosa, ninguém ia reclamar, né? Ora, né? Ô, Rei, vou fazer uma pergunta para você que eu fiz para o ministro da Justiça. O que você quer saber? Opa! O PT tem jeito? Eu acho que não. Veja só. Primeiro assim, eu já disse, eu acho que o PT, graças a Deus, morreu. Já está morto. Agora é um cadáver adiado que procria, para citar o Fernando Pessoa. Qual PT está morto? Aquele PT que queria ser o ente de razão da sociedade, aquele PT que queria aparelhar toda a sociedade, aquele PT que tinha o sonho de abrigar da extrema-direita à extrema-esquerda, aquele PT que queria ser uma espécie de... minha gravata do Corinthians virou, de neoperonismo, de não sei... ou então do antigo PRI mexicano. Esse partido já morreu. Agora, o PT ainda é herdeiro da tradição, e aqui quando a gente fala isso as pessoas entendem tudo errado, achando que eu estou falando que o PT é revolucionário, não é isso. O PT é herdeiro da tradição bolchevista no seguinte sentido. Eles consideram que o partido é mais importante que a sociedade. Eles consideram que o partido toma o lugar da sociedade. Eles consideram que as dissensões que existem dentro da legenda são muito mais importantes do que as dissensões que existem na sociedade. Então eles não se organizam para governar a sociedade segundo as demandas dessa sociedade. Eles querem aparelhar a sociedade para responder a demandas e ansiedades que são do próprio partido. E é claro que aí você tem os safados também, né? Não pense que... Veja só, deixa eu ver como é que eu coloco isso para não parecer nem bom para eles, nem pior do que é. Eu realmente não acredito se o João Vacari Neto realmente intermediou de 150 a 200 milhões de dólares de propina, de 150 milhões a 200 milhões de dólares de propina, não acho que foi para ele mesmo, para si mesmo. Como não acho que o Delúbio tem operado qualquer coisa em seu próprio benefício. Estes pertencem a esta visão pervertida e perversa do que seja política. Sem prejuízo de quando você passa a movimentar esse tipo de coisa, aparecer no meio bandidos pura e simplesmente. Não que fazer isso não seja banditismo também, se é que fizer é banditismo. Só que é um banditismo que tem um sinal ideológico. E é claro que aí se juntam os bandidos comuns. E é claro que aí eles apelam ao crime comum. Porque aí você precisa de doleiro, você precisa de não sei o quê, você precisa ter toda a rede criminosa para poder operar esse tipo de coisa. Né? Então é evidente, né, que você tem aí o crime partidário e tem o crime comum. Agora veja, o PT até hoje não entendeu quando todas as vezes que o PT fez campanha eleitoral, a partir de 2006, eles ganharam em 2002, todas as vezes que eles fizeram campanha eleitoral a partir de 2006, dizendo que se a oposição ganhasse, seria um retrocesso, seria andar para trás, eles estão deslegitimando a oposição como força política. Você imagina alguém no Partido Democrata nos Estados Unidos com uma campanha como essa? Não dura 15 dias, a imprensa vai esmagar. O Obama tentou isso uma vez, apanhou e parou. Porque também não é lá um grande especialista em democracia moderna, esse senhor. Mas tentou essa linha, parou. Porque é o seguinte, o que legitima governo é a existência de oposição, o que legitima oposição é a existência de governo. É assim na democracia. O PT não entende essa lógica. Então, esta vocação para ser partido único persiste, mesmo agora à beira do abismo. Então, voltando à sua pergunta original, tem jeito? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eles não entendem a sociedade democrática. Eles não entendem. E não porque eles sejam socialistas legítimos. Pelo amor de Deus, vai falar que Zé Dirceu é socialista? Vai falar que Zé Dirceu agora está afim do quê? Vai falar que Lula nem de esquerda é. O Lula é autoritário, é outra coisa. Não é? De esquerda ele não é.
Comunista, o Lula? Piada. O Lula em algumas coisas é muito mais reacionário do que eu. Dizem que eu sou reacionário, tá bom. Mas o Lula em algumas coisas é muito mais reacionário que eu. Não, ele não é de esquerda. Agora, ele tem uma concepção de política autoritária. Então, sempre. Agora, de novo, o que ele foi falar lá em Minas? A essa altura, tem que dizer, olha, vamos ver, tem que punir, acabou. Não, golpe. Então, a elite, a imprensa, não sei o quê. Você acha que um partido que entende a democracia e que tem jeito quer censurar a imprensa? Nananina, não. Eles querem. Ele não vem falar, não, como que é, não sei o que, é econômica. Uma ova que é a regulação econômica. Isso é aquela história do Romeu e da Julieta, da rosa, se tiver o mesmo cheiro, isso. né? Exatamente. A rosa, por um acaso, teria outro perfume se tivesse outro nome, né? Agora, eu estou também como Romeu e Julieta falando para Dilma, como a Julieta fala para o Romeu, né? Despreza o pai e despoja-te do nome. Tá bom, não vamos ser nem Montecchio nem Capuleto, vamos cair fora desse troço aqui. Cai fora, presidente. Cai fora aí dos Capuletos. Sai fora do PT. Se livra, minha filha. Senão vai acabar tomando veneno por engano. Muito bem. Nosso tempo já acabou. Que pena, que saudade. Eu também estava com saudade. Não, uma semaninha longe daqui. Mas Augusto Nunes cumpriu a função maravilhosamente bem, né? Deixa a câmera aberta aqui, gente. Aí, conversando, por favor, né? Cumpriu muito bem, né? Mostra a gravata, mostra a gravata linda, viva o nosso Corinthians, entendeu? Palmeirenses, vocês jogaram bem, mas nós ganhamos. Faz isso, depois ficou aí nas redes sociais, o povo me xinga, os palmeirenses me xingam, daí a culpa é sua, né? Ele sabe que não, eu toco até hino do Palmeiras lá no meu programa. Embora, posso encerrar só com essa gracinha aqui? Pode. Ouça o hino do Palmeiras e o hino do Corinthians. O nosso hino tem uma pegada meio lírica, uma coisa meio de toada, assim, o nosso do Corinthians. O hino palmeirense é um troço militar, né? É uma coisa assim, sei lá, gente, tem uma herança ainda meio mussolínica, né? Naquele negócio muito batido, assim, muito marcha, sabe? Marcha militar. Dá uma melhoradinha no hino. Para de provocar. Chega. Palmeirense, censurado. Censurado. Obrigada, Rei. Uma ótima semana para você. Obrigado, adorei falar com você de novo, estava com saudade. Tá. Gente, obrigada pela companhia. Quem tem Veja TV de Veja.com, a programação não para. Para você que não espiou ainda a entrevista com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, está lá no nosso site em 2 partes. Primeira parte com assuntos um pouco mais, né, pesados, petrolão, mensalão, Polícia Federal, corrupção. E a segunda parte aí falando de dieta e afins, a dieta do ministro. É a única coisa que eu posso ensinar para ele. É a única coisa que... Não, você pode ensinar muita coisa, hein? Eu vou dizer, Reinaldo Azevedo. Você já sabe a programação aqui de TV, já não para. A gente tem lá do seu e a programação não para. Então a gente se vê amanhã às 9 da manhã no Giro Veja, exclusivo com os nossos colunistas. E logo depois tem 1 Minuto com Augusto Nunes. Depois tem mais programação e a gente tem programação aqui de hora em hora. Então a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.